Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Galera, hoje nós vamos começar a nossa segunda aula de redação. Na primeira, se você já acompanhou com calma e tranquilidade, você percebeu que você já tem uma base. Isso é indiscutível. Se você quisesse apenas com a primeira aula tentar a sorte numa prova de concurso público, com certeza você já teria uma base para poder tirar onda. Quer fazer o teste? Faça o seguinte, você provavelmente tem um cursinho perto da sua casa. Ah, professor, eu moro no Cafundó do Judas, mas tem algum professor, algum colégio, alguma coisa assim. Pega um tema qualquer e você leva para esse professor em cima daquilo que nós estudamos na primeira aula. Pode ter certeza absoluta que se você fizer exatamente aquilo que nós combinamos, você vai tirar uma excelente nota. E esse professor vai perceber que você tem uma base, que você tem, na verdade, uma estrutura digna de um grande concurseiro. Agora é o seguinte, para a gente poder aprofundar isso, nós temos que ir um pouquinho além. Lembra que na primeira aula, no caso a aula passada, eu disse a vocês assim, de acordo com aquela estrutura que eu estou apresentando a vocês, em que a gente tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, o parágrafo mais importante é o da introdução, que é o cartão de visita. Beleza? Só que não basta você ter uma boa introdução. No final das contas, depois ele vai olhar para ver se você realmente argumentou ou não. Hoje em dia, os concursos públicos estão priorizando a estrutura dissertativa argumentativa. E aí o que acontece? Se você tem uma dissertação, você tem que defender uma tese, uma opinião. E para isso você precisa apresentar argumentos para sustentar. Só que aí o aluno, ele aprende a estrutura e ele acaba fazendo um texto expositivo. Ele acaba não argumentando. E a argumentação é demasiadamente importante para esse momento. Então, olha só. Eu agora vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer uma boa argumentação. E lembra que eu falei para vocês na primeira aula? Se você aprender a apresentar esse argumento e depois desenvolver na ordem, na sequência direitinho, você já tem um 6 garantido. Para você conseguir o 7, o 8, o 9 e o almejado 10 que todo mundo quer, você tem que aprofundar o tema, não é verdade? E como é que a gente consegue aprofundar esse tema? Com conhecimento de mundo. Quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa e mais eu posso falar sobre as coisas. Os linguistas chamam o conhecimento de mundo de saber elocucional. Como assim? Quanto mais eu sei sobre uma coisa, mais eu posso falar sobre a mesma. Então, se eu domino um tema, se eu domino um assunto, poxa, falar sobre este assunto vai ser muito simples. Então, na hora de aprofundar o tema, eu tenho de ter sim esse conhecimento de mundo. E como é que eu obtenho esse conhecimento de mundo? Com as dicas que eu vou te dando aqui e com essa aula de argumentação. Nós vamos aprender exatamente a argumentar. Uma parte da aula, outra, é um pouco mais técnica. Então, eu vou te pedir um pouquinho mais de paciência. Mas, meu irmão, tu está estudando para concurso público. Se você não tiver paciência para poder aprender, você não vai ter paciência para nada, não é verdade? Então, você não quer ganhar 10, 15 mil? Pô, 5 mil já tá bom, Sidney. Então, vamos lá, ué. Vamos cair para dentro. Vem aqui comigo, ó. Então, nossa aula hoje é sobre argumentação. Beleza? Tranquilo? Você já tem a estrutura fundamentada. Então, vamos cair para dentro. Olha aqui comigo, ó. Os parágrafos de argumentação têm por fim apresentar justificativas que respaldem a tese do texto. Aquele tópico frasal, a frase mais importante que a gente bota lá no início do texto. Um erro frequente dos candidatos é escrever parágrafos de desenvolvimento em textos argumentativos sem argumentos. Sabe por quê? Porque, na verdade, você fica com tanto medo, mas tanto medo da argumentação, na verdade, daquela redação, que você acaba não argumentando de verdade. Então, você monta uma estruturazinha que você aprendeu. Às vezes, alguns professores ensinam para os alunos até alguns famosos caveirões. Não é o que eu estou ensinando, eu estou ensinando uma estrutura introdutória, facilitadora. Mas tem cursos, pelo menos não sei, não é nos outros estados, nos outros municípios, mas aqui no Rio, alguns cursos ensinam o famoso caveirão para o aluno. Só que aquilo dali faz com que o camarada fale, e no final das contas não diga nada. Então ele não consegue fazer o quê? Argumentar. Ele apenas
expõe, expõe, expõe. E se o avaliador for um avaliador criterioso, caso você não argumente, com certeza você está, meu irmão, ferrado. Essa é a verdade. Então vamos lá, ó. Olha a importância dessa argumentação, meu companheiro. É nos parágrafos de argumentação que o candidato deve mostrar com mais destaque seu conhecimento sobre o assunto. Os espelhos de correção dedicam itens especiais a esses itens. Então, olha só, o camarada, quando ele está avaliando a tua redação, ele vai olhar o teu parágrafo de desenvolvimento para ver se você, na verdade, foi coeso, se você foi coerente, se você argumentou propriamente. E então, ele vai perceber se você, com essa argumentação, se você fez através de dados estatísticos, se você fez através de exemplos de autoridades, se você, na verdade, ali, você utilizou um contra-argumento, ele vai observar tudo isso. Então, se o teu argumento ali não está encorpado, não está bacana, você com certeza vai perder ponto por essa linha argumentativa. Então, viu o que eu falei no início da aula? É exatamente aqui, no parágrafo de desenvolvimento, que você vai mostrar o teu conhecimento acerca do assunto. Então, é por isso que é no parágrafo de desenvolvimento que eu acabo escrevendo mais. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula? Você pode fazer a tua redação toda com o mesmo número de linhas. Por exemplo, 5, 5, 5, 5. Pode fazer isso. Mas se porventura você tiver de escrever mais ou menos, você tem que tomar cuidado com o parágrafo. Eu disse a vocês na aula passada que você vai gerar, isso tudo é contrato de comunicação. O teu parágrafo vai gerar em torno de 4 a 7 linhas. Se você tem de escrever 5, 6 e 7 linhas, não vai ser no parágrafo de introdução, nem no parágrafo de conclusão. Vai ser no parágrafo de desenvolvimento. Porque se o parágrafo de desenvolvimento é o parágrafo que você tem que mostrar o teu conhecimento, é exatamente aqui que você tem que escrever mais, tranquilo? Aí vem comigo. O candidato deve delimitar claramente um argumento por parágrafo, exatamente como nós vimos a estrutura da redação como um todo. Afinal de contas, você não pode colocar mais de um argumento naquele parágrafo, e você não pode pegar um argumento e tentar transformar em 2 parágrafos. Exatamente como eu falo aqui, ó, apresentar mais de um argumento por parágrafo torna o texto raso. Sabe por que raso? Imagina o seguinte, você tem um parágrafo, 5, 6, 7 linhas. Pô, imagina o seguinte, se você bota 2 argumentos, 3 argumentos, como é que você vai desenvolver? Como é que você vai aprofundar aquilo dali? Como é que você vai mostrar realmente conhecimento de mundo? Então, o camarada que acaba colocando mais de um argumento é porque ele não tem conhecimento de mundo. Então, ele ouviu dizer e sai colocando ali. Ah, o William Bonner falou semana passada no jornal, ele vai lá e coloca. Ah, o Jô Soares estava falando na entrevista que ele fez com o secretário de Educação, ele falou sobre isso. Ele vai lá e coloca. Mas ele na hora não estava prestando atenção, ele estava dormindo, ele estava comendo, ele estava dizendo outra coisa, menos prestar atenção no que estava realmente sendo dito. Então ele lembra vagamente, e aí ele apresenta aquilo dali, o argumento. Mas desenvolver ele não consegue. É por isso que eu digo, meu irmão, você não precisa só aprender a estrutura, você tem sim que estudar. E, gente, vamos ser sinceros, aproveita aí, olha em outros professores que vocês têm aqui no curso, os professores de atualidade, os professores de outras disciplinas. Pô, aproveita a aula dos outros professores que vão enriquecer, vão ampliar o conhecimento de mundo de vocês. Depois vocês caem para dentro aqui, ó, mata pau. Agora, do mesmo jeito que apresentar mais de um parágrafo, quer dizer, mais de um argumento por parágrafo é, na verdade, algo que vai danificar a tua redação, tratar um mesmo argumento em mais de um parágrafo torna o texto repetitivo. Imagina só, quando você pega um argumento, aí você tem aquele parágrafo, depois você vai para o outro parágrafo e continua falando da mesma coisa, o que você mostra? Primeiro, você mostra que você desconhece outros argumentos para sustentar aquilo dali. Segundo, você vai ficar o tempo todo falando da mesma coisa. Então, não tem como você não ser repetitivo. E você viu comigo na aula passada que o texto escrito jamais pode ser repetitivo. Se eu estou falando
Eu posso repetir várias vezes os mesmos termos, as mesmas ideias. Até mesmo porque a fala, ela tende a ser enfática o tempo todo. Se você está trabalhando um texto oral, você tem, na verdade, quase que por hábito, enfatizar todos os processos. Então, por isso há a repetição. Agora, no texto escrito, pelo contrato de comunicação, se você fica repetindo várias vezes o mesmo termo, várias vezes a mesma ideia, você demonstra pobreza de vocabulário e pobreza de ideias. Teu texto é raso, é um texto fraco. Então é por isso que eu tenho que tomar cuidado para realmente, em cada parágrafo de desenvolvimento, desenvolver apenas um argumento. Desta forma, eu com certeza vou produzir um excelente texto. Tranquilo? Então vamos lá. Meus companheiros, vamos aprender agora as formas para poder fazer isso daqui, ó. Para respaldar uma tese, diversos tipos de argumentos podem ser empregados. Dados estatísticos, exemplos, relações de causa e consequência, testemunhos de autoridade e contra-argumentos. Pô, professor, como é que eu vou conseguir fazer tudo isso? É porque eu não posso bater aqui agora, meu companheiro, porque senão eu batia. Eu já te falei, você tem que pegar os editoriais do jornal e tem que ler aquilo dali. Você tem que pegar as revistas, a Veja, a Caros Amigos, a Le Monde Diplomatique. Você tem que pegar a Carta Capital, você tem que pegar a Época, você tem que pegar esses textos e estudar, meu companheiro, porque isso daqui não vai servir só para você fazer uma prova de redação, vai servir para você fazer uma boa prova de atualidade. De repente você vai fazer uma prova para Polícia Federal e lá vai cair a prova de economia. Meu companheiro, se você não está lendo, como é que você vai fazer uma boa prova de economia? Como é que você vai distinguir a macro e a microeconomia? Se você não quer perder tempo, veja aqui no LAC, com o professor Alex Mendes. Com certeza você vai ter uma excelente aula e vai conseguir acompanhar. Agora, você não pode apenas confiar em que você fazendo um cursinho preparatório, você está 100% preparado. Não, meu companheiro, você tem que buscar, você tem que fazer a diferença. Será aprovado? Você vai até conseguir. Agora, você quer ser aprovado apenas? Não, você quer ficar entre os classificados. E para ficar entre os classificados, você tem que buscar um algo a mais. Eu sempre falo para o meu aluno, se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Eu trabalho em diversos lugares, então de vez em quando eu não vou conseguir te responder assim de imediato. Mas eu tento na maior parte das vezes. Agora, eu sempre digo para vocês, vocês precisam aprender a ser concurseiros. Vocês precisam fazer disso um meio de vida. Tem que ter uma organização. Aproveita aí que no LAC tem um personal coach que já te ajuda nisso daí. Você tem que buscar um momento em casa para poder estudar. E não é só ficar revisando matéria, é buscar o algo a mais, ir além. É realmente pegar essas revistas e ter o hábito. Pô, professor, está caro para comprar tudo. Então não compra tudo, compra só uma. Ou então começa a perguntar entre os teus vizinhos quem é que é assinante. Aí, fala assim, aí começa a visitar o cara. Começa a visitar. Pô, hoje eu vim te visitar, coisa e tal. Como é que você tá? E você senta lá no sofá dele. Pô, revista bacana, cara. Você já leu? Aí ele, pô, já li. Pô, deixa eu dar uma lida também. Aí ele vai falar, ué, mas por que você quer ler? Não, eu quero ler para a gente ter mais assunto para poder conversar. Aí você pega lá, lê também. E, poxa, e aí imagina, se o cara lê também e você também lê, olha a troca de ideias. Vai ampliar ainda mais o teu conhecimento. Só estou dando uma dica para você não gastar dinheiro, tá? Então vem aqui comigo. Vamos ver como é que funciona um por um. Meus companheiros, o primeiro são os dados estatísticos. Então vamos lá. Expressam numericamente um fato defendido na tese do texto, sugerem respaldo científico à tese. Agora, olha isso daqui em vermelhinho. Não devem ser inventados. Caraca, como assim, Sidney? É, meu companheiro, tem aluno que inventa. O camarada chega e fala assim, porra, meu irmão, ninguém vai ver se aquilo dali realmente é verdade. Eu sei porque eu já dei aula em colégio. E eu tinha um aluno muito engraçado. Ele inventava direto os dados estatísticos. Segundo o censo demográfico, 2 milhões de não sei o quê. E ele botava.
Só que é o seguinte, quando está no colégio, acaba passando batido por alguns professores. Como eu já dava aula em preparatório para concurso, eu pegava, e aí comigo ele tinha todo o cuidado. Só que é o seguinte, ele fazia no colégio, provavelmente ele fez isso no concurso público, mas muitos e muitos são os candidatos que inventam isso no concurso público. Só que, meu irmão, no concurso público, você não está lidando com um professor que dá aula em 10 colégios, não tem tempo de olhar direito, a tua estrutura está ali, está bacana, ele vai te dar uma nota, não. Ele, na verdade, está preparado para aquilo. Então, quando ele olhar aquele dado estatístico inventado, ele vai perceber. Sabe por quê? Porque antes de pegar a tua prova para corrigir, ele, na verdade, leu os possíveis textos base que havia. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor Sidney Martins? Quer continuar assistindo essa videoaula e muito mais? Então convido você a acessar o nosso site, o lacconcurso.com.br, e se matricular no nosso curso Português Total. O curso Português Total é um curso diferenciado porque em um único curso nós conseguimos unificar várias disciplinas. Por exemplo, gramática, interpretação de textos, redação e muito mais. Ou seja, todas as aulas do professor Sidney Martins, além disso, as outras aulas de língua portuguesa dos demais professores do site lá Concursos. Sabe quanto custa? Você não vai nem acreditar. O melhor custo-benefício da internet. Apenas R$ 75,00 por um período de acesso 75 dias, R$1 por dia. Pode ter absoluta certeza que você não vai se arrepender, que aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício da internet. Tá certo, meus amigos? Então convido você a se matricular em um dos nossos cursos do Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.